Você já se perguntou o que aconteceria se pudesse ver através das máscaras das pessoas? Se pudesse decifrar suas verdadeiras intenções antes que fosse tarde demais? Hoje, vamos nos aprofundar em um dos territórios mais fascinantes da psicologia profunda: a arte de reconhecer as intenções ocultas daqueles que nos rodeiam. E não faremos isso de qualquer perspectiva, mas a partir das profundezas do pensamento de Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana. Fique até o final, porque vou compartilhar com você as 4 perguntas-chave que Jung teria utilizado para desmascarar as verdadeiras intenções de qualquer pessoa. Essas perguntas permitirão que você veja além das aparências e entenda o que realmente está acontecendo em seus relacionamentos pessoais, profissionais e até consigo mesmo. Antes de começar, deixe-me perguntar: você já sentiu que alguém próximo a você não estava sendo completamente honesto sobre suas intenções? Você já descobriu tarde demais que o que parecia interesse genuíno era na verdade manipulação? Se sim, este vídeo mudará a forma como você se relaciona com os outros. No vasto oceano da psique humana, Carl Jung descobriu que todos temos aspectos ocultos de nossa personalidade. Ele os chamou de a sombra, aquelas partes de nós que negamos, reprimimos e escondemos, não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Mas o fascinante é que esta sombra se revela constantemente através de nossos comportamentos e reações. Como dizia Jung, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E sabe o que é mais revelador? Nossas reações. Jung entendia que cada reação impulsiva, cada resposta emocional desproporcional, é uma janela direta para a nossa sombra. E aqui é onde começa a nossa jornada rumo à inalcançabilidade psicológica. Quando você compreende que suas reações são o reflexo de suas sombras internas não resolvidas, dá o primeiro passo para se libertar do controle alheio. Pense na última vez que algo o alterou profundamente. Um comentário casual? Um olhar? Uma situação que não saiu como esperava? Jung nos ensinou que quando algo externo consegue nos desestabilizar emocionalmente, não é pelo poder inerente desse estímulo, mas porque tocou uma ferida não curada dentro de nós. E aqui está a primeira revelação profunda. Enquanto você continuar sendo uma pessoa reativa, será previsível, manipulável e, sobretudo, vulnerável. As pessoas que estudaram a psicologia junguiana entendem que a reatividade emocional é a porta de entrada que permite aos outros influenciar nossas decisões e comportamentos. Por que reagimos tão intensamente? Porque nos importamos demais com o que não deveria importar. Nos preocupamos excessivamente com a opinião alheia. Ansiamos por reconhecimento externo. Precisamos desesperadamente nos sentir aceitos e aprovados. Jung identificou esta dinâmica como uma projeção do nosso complexo de inferioridade, onde depositamos nosso poder pessoal nas mãos de forças externas. Mas as pessoas verdadeiramente inalcançáveis, aquelas que integraram suas sombras, como diria Jung, compreenderam uma verdade fundamental: nem tudo merece uma reação. Nem tudo merece sua energia psíquica. Quando você aprende a observar sem se identificar com o que observa, quando pode presenciar um insulto, uma provocação ou uma crise sem que seu centro emocional seja alterado, você alcançou o que Jung chamaria de um estado de individuação incipiente. Agora, comecemos com a primeira pergunta crucial para detectar intenções ocultas, segundo os princípios junguianos. Que emoções surgem em mim quando interajo com esta pessoa? Parece simples, mas é revolucionária. Jung descobriu que operamos através de campos energéticos psíquicos. Quando alguém tem intenções negativas em relação a você, seu inconsciente detecta muito antes que sua mente consciente. Essas sensações inexplicáveis de desconforto, esse leve mal-estar que você não pode justificar com fatos, Jung os chamou de intuição,
mas não como um poder mágico, e sim como a capacidade do seu inconsciente para processar informação sutil que sua consciência ainda não registrou. Seu corpo e suas emoções são os primeiros a responder às verdadeiras intenções dos outros, muito antes que você tenha provas concretas. Quando você conhece alguém novo ou interage com uma pessoa do seu entorno, reserve um momento para sintonizar com suas emoções. Você sente expansão ou contração? Sente-se energizado ou drenado? Jung acreditava que estas respostas emocionais são mensagens diretas do seu inconsciente, sinalizando se esta pessoa ressoa com seu verdadeiro ser ou representa uma ameaça sutil. Para desenvolver esta capacidade, Jung recomendaria um exercício. Durante uma semana, antes de responder impulsivamente a qualquer situação que o provoque, faça uma pausa de 5 segundos. Nesse breve intervalo, observe como seu corpo reage. Tensão, desconforto, ansiedade. Estes são os mensageiros da sua sombra, indicando áreas que ainda precisa integrar. Faça uma lista mental das situações e pessoas que mais o desestabilizam emocionalmente e pergunte-se: que parte de mim está sendo ativada? Jung diria que o que mais nos irrita nos outros costuma ser um reflexo do que não aceitamos em nós mesmos. Esta autorreflexão é o caminho para a maestria emocional. Cada noite pergunte-se: quantas vezes hoje permiti que algo externo controlasse meu estado interno? E depois, visualize a versão de você que já não cai nestas armadilhas emocionais. Segundo Jung, esta visualização não é mera fantasia, mas um trabalho ativo com o inconsciente, proporcionando-lhe novos padrões para manifestar em sua realidade. Quando você começa a praticar este tipo de consciência, algo profundo muda em seu interior. Você já não é um fantoche de suas reações emocionais. Recupera o poder sobre sua própria experiência de vida e as pessoas notam isso. Começam a percebê-lo de maneira diferente, com uma nova qualidade de presença que Jung descreveria como o verdadeiro poder psíquico. Agora, vamos à segunda pergunta reveladora. O que me custa soltar em relação a esta pessoa? Jung compreendeu que o apego neurótico é talvez a maior fraqueza psicológica do ser humano. Tudo aquilo a que você se agarra com medo ou desespero se converte em seu ponto vulnerável, na rachadura de sua armadura psíquica. As pessoas verdadeiramente inalcançáveis, aquelas que avançaram em seu processo de individuação junguiana, dominaram a arte do desapego saudável. Mas aqui encontramos um problema fundamental. A maioria de nós confundiu apego com amor, dependência com conexão. Jung falava extensamente sobre como o medo de soltar está profundamente enraizado em nosso inconsciente coletivo. Desde tempos ancestrais, ser excluído do grupo significava morte certa. Este temor primordial se manifesta hoje como medo da rejeição, do abandono, de não ser suficiente. Nos agarramos a relacionamentos tóxicos, a situações limitantes, a expectativas irreais, acreditando erroneamente que soltar significa perder algo valioso. Pense nisso com honestidade. Quantas vezes você permaneceu em relacionamentos que sabia que já não o nutriam? Quantas vezes manteve amizades que drenavam sua energia só por medo da solidão? Quantas vezes tentou mudar alguém, esperando que algum dia se transformasse na pessoa que você precisa? Jung nos revelou uma verdade poderosa. Nada que você tenha que implorar para que permaneça em sua vida é realmente seu. Nada que deva forçar está alinhado com seu verdadeiro caminho. Tudo o que lhe custa paz mental é simplesmente demasiado custoso para seu bem-estar psíquico. As pessoas psicologicamente fortes integraram este ensinamento. Soltam com rapidez e dignidade. Não imploram por atenção, não lutam para serem valorizadas, não temem perder o que não está destinado a elas. Como diria Jung, desenvolveram confiança no processo natural da vida, sabendo que o que realmente lhes pertence nunca precisará ser retido com desespero.
Para transformar sua relação com o apego, Jung sugeriria mudar sua mentalidade sobre o que significa soltar. Ele dizia que o que você nega o submete, mas o que aceita o transforma. Soltar não é sinônimo de perder. Soltar é aceitar a natureza transitória de todas as coisas. Aceite que algumas pessoas só estavam destinadas a lhe ensinar algo, não a permanecer para sempre. Aceite que certas oportunidades não eram para você, por muito que as desejasse. Aceite que há ciclos que devem se fechar para que você possa evoluir para a próxima fase de seu desenvolvimento psíquico. O medo é o que mantém a maioria das pessoas presas em padrões de apego tóxico. Medo da solidão, medo do erro, medo do arrependimento futuro. Mas Jung nos encorajaria a enfrentar esses medos diretamente, porque descobriríamos que raramente são tão monstruosos como parecem de longe. Faça este exercício junguiano. Pense em algo ou alguém que hoje lhe custa soltar. Agora imagine que já o soltou completamente. Visualize como seria sua vida sem esse fardo. Que emoções surgem? Se sentir uma onda de leveza, de paz, de tranquilidade interior, esse é o sinal inequívoco de seu inconsciente dizendo: é hora de deixar ir. Repita esta afirmação junguiana. Confio que o que é verdadeiramente para mim chegará sem esforço excessivo. Esta não é uma fórmula mágica, mas uma reprogramação de seu inconsciente, alinhando-o com a sabedoria universal que Jung descobriu nos arquétipos comuns a todas as culturas. Na próxima vez que sentir o impulso de perseguir o que se afasta, de implorar pelo que não o valoriza, faça o contrário. Recue, observe, permita que se vá. Em termos junguianos, você estará criando espaço para que o novo e o genuíno entrem em sua vida, em vez de se agarrar a formas vazias. Se ainda duvida se deve soltar algo ou alguém, Jung lhe ofereceria esta prova definitiva. Imagine que já não está em sua vida. Observe atentamente sua reação emocional diante desse cenário. Se o que sente é predominantemente alívio e paz, em vez de verdadeira perda, você já tem sua resposta. O verdadeiro poder do desapego, da perspectiva junguiana, é a transformação energética que produz. Quando você solta o que não lhe pertence, seu campo psíquico muda radicalmente. Já não opera a partir da carência e da necessidade, mas a partir da plenitude e da abundância. As pessoas percebem isso. A segurança de alguém que não teme perder é, como Jung teria observado, profundamente magnética. Você tem mais controle sobre seu destino porque deixou de se agarrar ao que drena sua vitalidade psíquica. O desapego saudável é a máxima expressão de confiança em si mesmo e no processo natural da vida. E agora, a terceira pergunta crucial. O que dizem seus silêncios? Jung foi um dos primeiros psicólogos a entender verdadeiramente o poder do silêncio como revelador da psique. Em um mundo onde todos anseiam ser vistos, ouvidos e validados constantemente, a pessoa que aprendeu a habitar o silêncio com conforto tem uma vantagem incomparável. Não revelar demais, não reagir impulsivamente, não oferecer explicações desnecessárias. Estas são as marcas de alguém que alcançou um nível avançado de individuação junguiana. Quando você não precisa anunciar constantemente seus pensamentos, sentimentos ou planos futuros, torna-se alguém impossível de decifrar completamente. E o que não pode ser decifrado, inevitavelmente, intriga. Jung escreveu extensamente sobre a importância da introspecção silenciosa e como as pessoas verdadeiramente poderosas são aquelas que aprenderam a controlar sua própria narrativa interna e externa. Não precisam proclamar suas intenções, simplesmente agem, observam e permitem que os resultados falem por si mesmos. A maioria das pessoas, no entanto, carece de controle sobre o que Jung chamaria de seu fluxo de energia psíquica. Falam excessivamente, explicam-se desnecessariamente, tentam justificar cada ação ou decisão. E cada palavra supérflua que pronunciam é, de uma perspectiva junguiana, uma fuga de energia vital,
e uma peça de informação que outros podem usar para manipulá-las. A psicologia do silêncio, segundo Jung, tem um impacto profundo em todas as áreas de sua vida. Quando você é excessivamente acessível, completamente previsível e habitualmente loquaz, seu valor percebido diminui. As pessoas sentem que já o conhecem por completo. Não há profundidade adicional para explorar. Não há mistério para descobrir. Isso se aplica em todas as esferas da existência. Nos relacionamentos pessoais, se você está sempre disponível e compartilha cada pensamento fugaz, torna-se uma opção confortável, mas não particularmente intrigante. As pessoas o dão por garantido, porque não há nada em você que não tenham descoberto já. No âmbito profissional, revelar prematuramente suas estratégias e planos permite que outros se adiantem ou utilizem essa informação contra você. Jung compreendeu que a informação é poder, e quem controla o fluxo de informação mantém a vantagem psicológica. Na vida cotidiana, se constantemente sente a necessidade de explicar suas decisões, justificar suas ações ou dar razões para cada escolha, está inconscientemente comunicando que não confia em seu próprio julgamento e, por extensão, convidando outros a questionar sua autoridade pessoal. Jung nos ensinaria que quanto menos você revela, mais controle mantém sobre sua vida. O silêncio o protege. Nem todos merecem acesso a seus pensamentos mais íntimos, a seus planos futuros, às suas vulnerabilidades. Quando aprende a falar menos e observar mais, começa a perceber as dinâmicas ocultas que operam abaixo da superfície de cada interação. Quando cultiva a arte do silêncio estratégico, torna-se menos previsível. Ninguém pode antecipar com certeza suas reações ou decisões, e esse elemento de incerteza lhe confere uma aura de profundidade. As pessoas o respeitam mais porque, como Jung teria apontado, quem não precisa se explicar constantemente projeta uma confiança interior extraordinária. De maneira ainda mais sutil, o silêncio permite que você detecte as energias psíquicas daqueles que o rodeiam. Escutar mais e falar menos aguça sua percepção das intenções não declaradas, das motivações ocultas, dos padrões inconscientes que outros manifestam sem se dar conta. De uma perspectiva junguiana, como você poderia utilizar o mistério a seu favor? Não revele seus planos até que estejam em andamento. Muitas pessoas fracassam porque anunciam suas intenções prematuramente, diluindo a energia psíquica necessária para manifestá-las e expondo seus objetivos às forças entrópicas do mundo externo. Não se sinta obrigado a explicar suas decisões. Jung diria que você não precisa se justificar perante ninguém se está agindo a partir de seu centro autêntico. Mantenha-se firme em suas escolhas e permita que os resultados falem por si mesmos. A linguagem corporal, esse grande revelador do inconsciente segundo Jung, pode ser sua aliada na prática do mistério. Um rosto sereno, um olhar direto, mas não invasivo, e pausas estratégicas antes de falar, geram mais impacto psicológico que uma torrente de palavras apressadas. Aprenda a se sentir confortável no silêncio. Não cubra cada momento de quietude com palavras supérfluas. As pessoas psicologicamente integradas, aquelas que Jung descreveria como avançadas em seu processo de individuação, sentem-se perfeitamente à vontade no silêncio porque fizeram as pazes com seu mundo interior. Deixe espaço para a curiosidade em suas interações. Não revele cada detalhe de sua vida, seus pensamentos ou suas experiências de imediato. Jung entendia que o interesse humano se intensifica quando há algo por descobrir, quando resta território inexplorado. Seja consciente do poder da pausa. Quando se depara com uma pergunta difícil ou incômoda, não responda automaticamente. Tire um momento para avaliar a situação, para conectar com seu centro. Essa breve pausa, de uma perspectiva junguiana, comunica que o que você vai dizer tem peso significativo. E talvez o mais importante, não compartilhe suas vulnerabilidades com qualquer um. Jung
foi explícito sobre a importância de proteger os aspectos mais sensíveis da psique. A informação íntima sobre seus medos, inseguranças ou pontos fracos é sagrada e só deve ser compartilhada com quem demonstrou ser digno de tal confiança. Durante uma semana, pratique estes princípios junguianos. Responda com menos palavras do que normalmente utilizaria, eliminando toda explicação supérflua. Seja claro e direto, mantendo a essência de sua mensagem sem diluí-la com justificativas desnecessárias. Observe mais do que fala. Analise como as pessoas reagem quando você não lhes proporciona toda a informação que esperam. Elas se tornam mais atentas, mais respeitosas, mais intrigadas. Incorpore pausas estratégicas em suas conversas. Antes de responder, tire um momento para conectar com seu centro. Este simples ato, de uma perspectiva junguiana, permite que você acesse níveis mais profundos de sabedoria. Não anuncie seus planos antes que se materializem. Permita-se o luxo de surpreender os outros com suas conquistas em vez de suas intenções. Jung compreendia que a energia psíquica se preserva melhor quando não se dispersa prematuramente através de palavras. Ao dominar a arte junguiana do silêncio, você notará mudanças significativas em como os outros o percebem. Alguns se sentirão desconfortáveis diante de sua nova presença porque não podem ler suas intenções com a facilidade de antes. Outros, paradoxalmente, o admirarão mais porque você projeta uma segurança interna que poucos conseguem alcançar. E alguns, inevitavelmente, tentarão decifrar seu mundo interior com maior afinco, porque, como Jung sabia, o desconhecido sempre resulta mais magnético que o completamente revelado. A chave fundamental é esta. Quando você se torna um mistério vivo, no sentido junguiano de habitar plenamente sua complexidade, sem necessidade de explicá-la, o equilíbrio de poder se desloca sutilmente a seu favor. E agora, chegamos à quarta pergunta reveladora de intenções. Como reage quando estabeleço limites? Jung compreendeu, muito antes da psicologia moderna, que a capacidade de estabelecer limites saudáveis é talvez o indicador mais confiável do desenvolvimento psicológico de uma pessoa. A maioria das pessoas vive se sacrificando constantemente, fazendo todo o possível para agradar, para se encaixar, para ser aceita. E este, segundo Jung, é o erro fundamental que as torna psicologicamente vulneráveis. Porque cada vez que você se coloca em último lugar, está cedendo o controle de sua vida a forças externas. Jung falou extensivamente sobre a individuação, esse processo de se tornar um ser psicologicamente completo e independente. Mas você não pode avançar neste caminho se continua se sacrificando por pessoas que não fariam o mesmo por você, se segue permitindo que outros ditem os termos de sua existência. As pessoas verdadeiramente inalcançáveis, aquelas que progrediram significativamente em sua jornada de individuação, compreenderam esta verdade essencial. Quando você se prioriza, as dinâmicas de poder em todas as suas relações se transformam radicalmente. O problema fundamental de uma perspectiva junguiana é que a maioria de nós foi condicionada desde a infância para sentir culpa quando pensamos primeiro em nós mesmos. Nos ensinaram que ser egoísta é moralmente reprovável, que devemos dar constantemente, que o sacrifício pessoal é uma virtude. Mas Jung estabeleceu uma distinção crucial entre o egoísmo patológico e o amor próprio saudável. O egoísmo é tomar sem dar, exigir sem reciprocidade. O amor próprio, por outro lado, é honrar seu próprio bem-estar enquanto continua sendo capaz de dar genuinamente, mas sem permitir que outros o explorem ou esgotem. Quando você começa a se priorizar desta maneira junguiana, as pessoas inevitavelmente o percebem de maneira diferente. Você deixa de ser uma opção conveniente, alguém a quem podem utilizar quando lhes resulta vantajoso. Transforma-se em uma pessoa com padrões claros, com expectativas definidas.
E Jung sabia que os seres humanos respeitam profundamente aqueles que possuem padrões elevados, mesmo quando esses padrões lhes resultam incômodos. Jung teria apontado esta verdade fundamental. Quem não se prioriza será sempre uma opção, nunca uma prioridade. Se continuamente sacrifica seu tempo, energia e bem-estar por outros, sem receber reciprocidade, está efetivamente treinando as pessoas para que lhe ofereçam menos do que merece. Reflita sobre isto. Se você está sempre disponível, por que alguém valorizaria seu tempo? Se sempre diz sim, como poderiam respeitar seus limites? Se não se respeita o suficiente para estabelecer limites claros, como poderiam outros respeitar esses limites inexistentes? As pessoas psicologicamente inalcançáveis aprenderam a estabelecer limites firmes, mas flexíveis. Não por frieza ou distância emocional, mas porque compreendem, como Jung ensinou, que sua energia psíquica é um recurso valioso e finito que deve ser administrado com sabedoria. Como você poderia começar a se priorizar sem culpa a partir de uma perspectiva junguiana? Aprenda a dizer não sem elaboradas explicações. Jung entenderia isto como uma afirmação de sua autonomia psicológica. Um simples não, obrigado ou isso não funciona para mim é suficiente. Você não precisa justificar sua negativa com razões extensas. Identifique e corrija padrões de dar sem reciprocidade. Se constantemente é você quem se esforça, quem investe, quem faz todo o trabalho emocional em um relacionamento, pare. Observe quem está verdadeiramente presente para você quando precisa, não só quando lhes resulta conveniente. Restrinja o acesso àqueles que não demonstram valorizá-lo adequadamente. Jung teria visto isso não como rejeição, mas como discernimento saudável. Nem todas as pessoas merecem um lugar privilegiado em sua vida. Se alguém só aparece quando precisa de algo de você, é hora de reconsiderar sua posição em seu círculo interno. Invista tempo em si mesmo antes que nos demais. De uma perspectiva junguiana, isto não é egoísmo, mas autopreservação psicológica. Se não nutrir seu próprio jardim interior, o que poderá oferecer genuinamente aos outros? Nunca coloque ninguém acima de sua paz mental. Se um relacionamento, uma situação ou um compromisso o drena mais do que o nutre, Jung o aconselharia a se libertar desse fardo. A tranquilidade psíquica é demasiado valiosa para sacrificá-la por atender expectativas alheias. Libere-se da culpa associada com a autopriorização. Seu tempo, energia e atenção não são direitos que outros possam reclamar automaticamente. São presentes que oferece livremente e pode escolher a quem os concede. Se ainda duvida sobre como priorizar pode transformar sua vida, Jung o encorajaria a realizar este experimento. Durante uma semana, negue-se a fazer algo que realmente não deseja fazer, sem sentir culpa, nem oferecer justificativas elaboradas. Observe atentamente como as pessoas reagem quando você já não está incondicionalmente disponível. Tome nota de quem respeita seus novos limites e quem tenta fazê-lo sentir culpado por estabelecê-los. Dedique tempo exclusivamente para si, sem interrupções externas. Use esse espaço para refletir sobre quantas vezes ao dia age por obrigação em vez de por desejo autêntico. O que descobrirá de uma perspectiva junguiana é revelador. As pessoas que genuinamente o valorizam respeitarão seus limites e até o admirarão por estabelecê-los. Aqueles que só estavam em sua vida por conveniência provavelmente se afastarão. E isso, precisamente, é o resultado desejado. Quando começa a tratar-se como sua própria prioridade, o mundo responde em consonância. As pessoas o percebem e tratam de maneira diferente. Aqueles que o valorizam autenticamente permanecerão e o respeitarão ainda mais. Aqueles que estavam em sua vida por conveniência se desvanecerão. E aqueles que o davam por garantido, de repente sentirão que poderiam perdê-lo. Mas aqui está a revelação junguiana definitiva.
Quando você se outorga o valor que merece, o universo o devolve multiplicado. Não através de magia ou misticismo superficial, mas mediante o profundo reordenamento de seu campo energético psíquico, que Jung descreveu tão eloquentemente em seus escritos sobre a sincronicidade. Quando uma pessoa alcança este nível de desenvolvimento psicológico, quando se torna verdadeiramente inalcançável, no sentido junguiano, sua energia se transforma radicalmente. Já não é alguém que suplica a atenção, que persegue validação ou que se deixa arrastar pelas expectativas alheias. É alguém que conhece seu próprio valor intrínseco e que não teme perder o que não está alinhado com seu verdadeiro ser. As pessoas que alcançaram este estágio de individuação desenvolveram o que Jung chamaria de uma presença, essa qualidade indefinível, mas imediatamente perceptível que se sente quando entram em um ambiente. Não precisam de validação externa, não anseiam por aprovação constante. E precisamente por isso, paradoxalmente, começam a receber mais respeito, mais admiração e mais oportunidades genuínas. Como Jung observaria, as pessoas respeitam profundamente a quem não teme perder nada. Jung desenvolveu o conceito de individuação como o processo de se tornar um ser psicologicamente completo, sem depender excessivamente da validação externa para definir sua identidade ou valor. Quando você alcança este nível, a forma como os outros o percebem muda fundamentalmente. Pense nisso. Você já conheceu alguém que parece não precisar de nada de ninguém, que existe em um estado de completude interior e, no entanto, inexplicavelmente, todos querem estar perto dessa pessoa? Isso ocorre porque a independência psicológica, no sentido junguiano, é profundamente atrativa. Quando você se torna uma pessoa que se sustenta a si mesma emocionalmente, que não depende de outros para seu bem-estar psíquico, as dinâmicas mudam. Aqueles que antes o ignoravam começam a buscá-lo. As oportunidades aparecem sem esforço aparente. Os relacionamentos se tornam mais equilibrados e satisfatórios. Sua presença se intensifica sem necessidade de palavras ou ações extraordinárias. As pessoas verdadeiramente inalcançáveis, como Jung teria observado, não sentem a necessidade de demonstrar nada, de impressionar ninguém, de captar atenção constantemente. E, no entanto, inevitavelmente se destacam. Por quê? Porque a autêntica segurança em si mesmo, essa que surge não do ego, mas do ser verdadeiro que Jung descreveu, possui uma qualidade magnética natural. Observe a diferença. Alguém que busca aprovação fala incessantemente, tenta agradar, se esforça visivelmente para cair bem. Alguém que alcançou um nível avançado de individuação simplesmente está presente, habita o momento com uma energia centrada, sem a necessidade compulsiva de provar seu valor ou justificar sua existência. Quando você chega a este nível de desenvolvimento psicológico, as pessoas começam a tratá-lo como alguém valioso, como alguém cuja atenção deve ser conquistada, cuja presença deve ser apreciada. Você já não é um recurso disponível incondicionalmente. Tornou-se uma presença significativa. Para consolidar este estado e evitar recair em padrões anteriores, Jung recomendaria 3 princípios fundamentais. Nunca coloque ninguém acima de sua paz interior. Se alguém ou algo o faz duvidar constantemente de seu valor, se drena sua energia vital em vez de amplificá-la, essa pessoa ou situação não merece um lugar privilegiado em sua vida. Não se explique nem se justifique excessivamente quando tomar decisões importantes. Mantenha-se firme em suas escolhas, sem sentir a necessidade de convencer outros de sua validade. Jung entenderia isso como uma expressão de confiança em sua própria bússola interior, em sua capacidade para navegar seu próprio destino. Cerque-se de pessoas que também estejam em um caminho de desenvolvimento psicológico. Jung foi explícito sobre a influência poderosa que nosso entorno social exerce sobre nossa psique. Se você se rodeia constantemente de indivíduos psicologicamente dependentes,
Pessoas que necessitam de validação externa constante, é só questão de tempo antes que essas energias o arrastem novamente a padrões anteriores. Quando você alcança este nível de inalcançabilidade psicológica, as dinâmicas sociais mudam fundamentalmente a seu favor. Não porque você manipula ou controla os outros, mas porque seu campo energético se transformou tão radicalmente que evoca respostas diferentes. As pessoas que anteriormente o ignoravam, agora buscam sua atenção. Aqueles que pensavam que podiam manipulá-lo ou utilizá-lo se sentem desconfortáveis em sua presença, incapazes de penetrar sua nova couraça energética. As oportunidades e conexões genuínas começam a se manifestar sem esforço aparente, atraídas pela coerência interna que você desenvolveu. Se realmente deseja manter esta mentalidade transformada, Jung lhe sugeriria este exercício diário. Durante uma semana, observe atentamente quem tenta captar sua atenção e pergunte-se honestamente se essa pessoa realmente merece esse privilégio. Cada vez que sentir o impulso de se explicar ou se justificar desnecessariamente, detenha-se. Pratique a arte do silêncio consciente. Elimine qualquer comportamento que indique desespero por aceitação ou validação externa. Cada noite, antes de dormir, reflita: hoje agi a partir do meu centro autêntico ou a partir da minha necessidade de validação externa? Esta simples prática, segundo Jung, mantém você ancorado em seu processo de individuação. Quando finalmente atinge este estado de desenvolvimento psicológico, o mundo responde de maneira notavelmente diferente. As pessoas o admiram, embora frequentemente não compreendam exatamente por quê. Tratam-no com um respeito que antes você tinha que se esforçar para obter. Experimenta uma liberdade interior que previamente parecia inalcançável, porque já não depende do mundo externo para seu sentido de identidade ou valor. A diferença fundamental é esta: quando você se torna alguém que já não necessita desesperadamente de aprovação, atenção ou validação externa, paradoxalmente se transforma em alguém que os outros buscam e valorizam. Mas para chegar a este ponto, deve estar disposto a abandonar tudo o que alguma vez o fez psicologicamente dependente do mundo exterior. E essa disposição para soltar, para se desprender, para renunciar ao que já não lhe serve, é precisamente o que distingue aqueles que permanecem presos nas expectativas alheias daqueles que conseguem se tornar verdadeiramente inalcançáveis no sentido mais profundo e junguiano do termo. Exploramos as 4 perguntas fundamentais que, segundo os princípios de Carl Jung, revelam as verdadeiras intenções das pessoas em sua vida. Que emoções surgem em mim quando interajo com esta pessoa? Para detectar os sinais inconscientes que sua psique capta. O que me custa soltar em relação a esta pessoa? Para identificar apegos neuróticos que o mantêm vulnerável. O que dizem seus silêncios? Para observar o que não se diz, mas se comunica energeticamente. Como reage quando estabeleço limites? Para discernir se respeita sua individuação ou busca controlá-lo. Se você chegou até aqui, há algo importante que deve entender. Tornar-se psicologicamente inalcançável, no sentido junguiano, não é um ato de arrogância ou isolamento. É um ato de poder pessoal autêntico. É compreender que ninguém tem o direito de controlá-lo, manipulá-lo ou diminuir sua luz interior. É tomar as rédeas de seu próprio desenvolvimento psicológico e estabelecer limites claros que ninguém pode violar impunemente. As pessoas que alcançaram este nível de individuação já não se regem pelas expectativas externas. Não buscam aprovação, não pedem permissão para ser quem realmente são. E precisamente por isso, o mundo as trata de maneira diferente. Porque quando você deixa de perseguir validação, torna-se um ímã para o respeito genuíno. Quando deixa de suplicar atenção, transforma-se no centro natural de interesse. Quando deixa de se explicar constantemente, torna-se um mistério magnético. E o mistério, como Jung compreendeu profundamente,
sempre resulta infinitamente mais atrativo que o completamente revelado e conhecido. O que acontece quando você adota verdadeiramente esta mentalidade junguiana é extraordinário. Sua presença muda radicalmente. Deixa de ser alguém que pode ser ignorado, manipulado ou dado como certo. Os relacionamentos que não contribuíam positivamente para seu desenvolvimento se dissolvem naturalmente. Só permanecem aqueles que valorizam autenticamente sua essência. As oportunidades que realmente ressoam com seu ser verdadeiro aparecem sem esforço aparente, como manifestações sincrônicas de seu novo campo psíquico, e experimenta uma paz interior sem precedentes, porque já não gasta sua energia vital tentando se encaixar ou agradar indiscriminadamente. Mas esta não é uma transformação instantânea, é um processo contínuo. Um compromisso diário com seu próprio desenvolvimento psicológico. É uma decisão que deve renovar constantemente, cada vez que sentir o impulso de reagir impulsivamente, cada vez que a necessidade de se explicar surgir, cada vez que duvidar de seu valor intrínseco, cada vez que temer perder o que talvez não estivesse destinado a ser seu. Lembre-se, é você quem decide se continua sendo psicologicamente acessível para qualquer um ou se eleva a um nível de desenvolvimento onde só o autêntico, o respeitoso e o genuíno pode alcançá-lo. Seu desafio, a partir de hoje, é fazer esta declaração interna e vivê-la conscientemente. Escolho ser psicologicamente inalcançável para tudo o que não contribua positivamente para minha individuação. Minha energia psíquica é valiosa e a protejo conscientemente. Declare internamente e manifeste externamente que já não é a mesma pessoa que costumava necessitar de validação constante ou atenção indiscriminada. Você é alguém que se honra a si mesmo, que estabelece limites saudáveis, que não teme soltar o que já não ressoa com seu verdadeiro ser. E quando realmente incorporar esta filosofia junguiana em cada aspecto de sua existência, observará como o mundo começa a tratá-lo precisamente da maneira que sempre mereceu. Com respeito profundo, com interesse genuíno, com valorização autêntica. Porque ser psicologicamente inalcançável, no sentido mais junguiano, não significa afastar-se do mundo. Significa aproximar-se de sua própria essência, habitar plenamente o centro de seu ser e, a partir desse lugar de autenticidade radical, permitir que só o que realmente o nutre e respeita possa tocá-lo. Agora lhe pergunto, está disposto a dar este passo transformador? Está pronto para se tornar a pessoa que Jung sabia que você poderia ser? Um indivíduo completamente atualizado, vivendo a partir de seu centro autêntico, impermeável a manipulações e jogos psicológicos? Se sim, comece hoje mesmo a praticar estas 4 perguntas reveladoras e observe como seu mundo muda dramaticamente. Se esta mensagem ressoou com você, deixe-me saber nos comentários qual das 4 perguntas de Jung lhe pareceu mais reveladora. Foi a pergunta sobre suas reações emocionais? Sobre o que lhe custa soltar, sobre o poder do silêncio ou sobre como estabelecer limites saudáveis? Compartilhe sua experiência e como planeja implementar estes princípios em sua vida. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal a partir da perspectiva da psicologia profunda. Lembre-se que a verdadeira transformação não é instantânea. É um compromisso diário com seu próprio crescimento psicológico. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os segredos da mente humana para ajudá-lo a viver uma vida mais autêntica e plena.